Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Esse é o segundo vídeo do dia, dessa vez eu gostaria de comentar sobre Batman vs Superman, A Origem da Justiça, filme de 2016 dirigido por Zack Snyder. Se você for assistir a esse filme hoje, tem duas versões diferentes, tem o corte do cinema de 2 horas e meia e tem a versão corte do diretor, a versão do Zack Snyder de 3 horas. Bom, é mais recomendável, já vi muita gente recomendando a versão do Zack Snyder. Eu particularmente ainda não assisti a versão do diretor, do Zack Snyder. A versão que eu assisti, que estava disponível para mim no streaming, era a versão do cinema. Portanto, eu vou comentar aqui nesse vídeo sobre a versão do cinema. Se caso futuramente eu conseguir obter a versão do diretor, eu ter o privilégio de assistir, pode ser que eu traga mais um vídeo aqui no canal analisando esse filme, só que analisando a versão do Zack Snyder, porque aparentemente tem alguma diferença, tá? O que deu origem a esse projeto foi a ambiciosa tentativa da Warner, né, de querer construir rapidamente um universo compartilhado, porque eles estavam vendo que a Marvel estava fazendo sucesso com o seu universo cinematográfico, e aí, para tentar competir de alguma forma, a DC queria o mesmo resultado. Esse desejo de querer um universo compartilhado se deu por conta do sucesso do filme Homem de Aço de 2013, e aqui nesse filme de 2016 você tem a escolha de um Batman mais velho e você tem alguns debates sobre esse tom mais sombrio que o filme apresenta. O filme foi anunciado em 2013 pelo próprio Zack Snyder, que foi inicialmente pensado como uma continuação direta de Homem de Aço, filme de 2013. E também você vê que o Zack Snyder na época confirmou que a história seria inspirada na HQ The Dark Knight Returns, né? O Cavaleiro das Trevas retorna ou ressurge, de Frank Miller. E aí focaria no confronto ideológico entre esses dois heróis. E aí o roteirista David S. Goyer, né, acabou escrevendo o rascunho inicial, e o Chris Terrio, né, que já venceu um Oscar pelo filme Argo, também foi contratado para reescrever o roteiro após o pedido de Ben Affleck para refinar o tom e alguns personagens. O Ben Affleck, inclusive, está interpretando o Batman aqui nesse filme. Uma versão que muitas pessoas gostaram. Bom, eu particularmente, por uma questão pessoal, não gostei muito desse Batman do Ben Affleck, mas reconheço que o Ben Affleck entrega uma boa atuação aqui no filme. Bom, a pré-produção focou em criar uma justificativa moral e ideológica para a luta, onde Batman vê Superman como uma ameaça existencial após a destruição de Metrópolis. A produção buscou então pelo tom, né, um visual mais brutal e realista, que acaba sendo influenciado por filmes de suspense político e acaba se distanciando daquele tom mais esperançoso de outras produções que a gente já está acostumado de super-heróis, né, da época, né? Porém, a gente pode perceber, né, nas entrelinhas que é um filme de estúdio, tá? É um filme que sofreu muita interferência no controle criativo, principalmente no corte final do filme, na definição do seu tom. Bom, embora o Zack Snyder tenha tido liberdade inicial para a sua visão sombria, o estúdio de alguma forma quis exercer uma pressão para ajustar o filme após as reações internas. Então, quando tem uma pressão do estúdio para você tentar diminuir a classificação indicativa, para tentar reestruturar uma passagem ou outra no filme, pode esperar que o controle criativo vai ser de alguma forma prejudicado. A Warner, por sua vez, exigiu que o filme fosse mais curto, resultando na remoção de cerca de 30 minutos de filmagem. Sim, 30 minutos de filmagem. Às vezes você pode pensar que não é nada, mas cara, é muita coisa, porque 30 minutos de filmagem mostraria coisas que foram cortadas, né, da versão de cinema. A versão de cinema é uma versão mais comercial. Esses cortes de conteúdo fazem com que certas questões não fiquem devidamente explicadas e permaneçam em aberto, tornando essa versão do cinema bem fraca, inclusive. O confronto entre Superman, interpretado por Henry Cavill, e Zod, em Metrópolis, fez a população mundial se dividir sobre a presença de extraterrestres na Terra. Enquanto muitos consideram o Superman um novo deus, há aqueles que entendem ser extremamente perigosa a existência de um ser tão poderoso sem qualquer tipo de controle. Bruce Wayne, interpretado por Ben Affleck, é um dos que acreditam nesta segunda hipótese. Sob o manto de um Batman violento e sombrio e obcecado, ele enfrenta Superman enquanto o mundo se pergunta que tipo de herói o mundo precisa.
Batman e Superman é amplamente considerado um fracasso no que se diz respeito à execução de uma ideia. Quanto à execução de uma ideia para uma questão de universo cinematográfico. Por quê? Porque para você justificar a criação de um universo cinematográfico, você tem que ter uma ideia sólida e você tem que ter um apoio, você tem que receber uma espécie de apoio externo. Não só quanto a questões criativas, né? Mas também quanto a questões orçamentárias, questões de distribuição. Apesar do sucesso lucrativo, o filme falhou em criar uma fundação sólida, né, acabou tendo um pouco de pressa nessa construção de mundo forçado para poder competir com a Marvel e estabelecer personagens com as quais o público se conectasse, né, e aí a Warner tentou pular etapas, pois quis introduzir uma união de heróis logo após um único filme solo do Superman, que tinha sido o Homem de Aço de 2013. E aí acabou não estabelecendo o Batman ou a Mulher Maravilha previamente. E aí esse filme aqui tenta encaixar a introdução do Batman, tem que lidar com esse embate entre ele e o Superman, tem que apresentar de alguma forma a Mulher Maravilha, você tem que apresentar a questão do vilão Lex Luthor, né, de toda a ameaça existencial, né, de toda a participação, então toda a questão da mídia envolvida, né? E aí são várias questões que acabam sobrecarregando o roteiro e acabam sendo de alguma forma prejudiciais à narrativa e para o desenvolvimento de uma história bem desenvolvida, né? E aí o filme tenta encaixar muita coisa apenas em um longa, né? E você tem também a questão da abordagem sombria e trágica do Superman, que é iniciada em Homem de Aço, continuada aqui, acaba de certa forma se distanciando da essência esperançosa do herói, o que não agrada a boa parte do público. Então você vê que o Zack Snyder nesse filme acaba promovendo o quê? Desconstruções quanto à mítica dos heróis. A mesma coisa acontece com o Batman. A caracterização do Batman em tese matando criminosos foi controversa, porque acaba quebrando o código de ética tradicional do herói. Bom, a recepção negativa acabou forçando o estúdio a reestruturar a DC Filmes e acabou afastando um pouco a visão do Zack Snyder, pois eles queriam buscar um tom mais leve, o que acabou gerando um universo desconexo até a chegada então do James Gunn. Bom, o filme, eu acredito que ele tem muitas ideias boas, tá? No papel, questão da interação do Batman com o Superman e, consequentemente, com a Mulher Maravilha, né? Você tem uma ideia que ela é muito boa em questão de proporção, mas em questão de desenvolvimento na história é bem fraca. Na aplicação do filme, eu acho bem fraca e acaba de alguma forma realmente gerando uma espécie de decepção para o público. Bom, embora tenha esses problemas no roteiro, né, na questão do desenvolvimento da história, tem coisas nesse filme que eu gosto. Por exemplo, a cinematografia assinada pelo Larry Fong eu acho muito boa. O trabalho de cinematografia, o trabalho visual, né, essa estética, essa abordagem um pouco mais sombria, né, uma vibe um pouco pessimista. O trabalho sonoro também é bom. A trilha que é assinada pelo Hans Zimmer e pelo Junk XL, bom, é uma trilha sonora boa, né? O trabalho sonoro é bem executado, né? Envolvente. Só e também outras coisas que eu gosto é a interação do Batman com o Superman, algumas cenas de ação envolvendo o Batman. Mas uma coisa que eu não gosto muito é o vilão Lex Luthor. Substituíram um vilão icônico, né, dos quadrinhos e de algumas animações, né, para um vilão que tem tiques nervosos, né, que tem frases vazias, né, e que depende de uma conveniência para um plano mirabolante. Um personagem inclusive com um arco mal desenvolvido, discursos vazios, sem contar o Superman também, que a todo momento no filme Superman ele não toma atitudes, né? Ele é sempre muito passivo, é sempre provocado, né? Tipo assim, não gostei muito da postura do Superman aqui nesse filme, que inicialmente é apresentado como uma ameaça existencial, né? Mas isso vai sendo deixado de lado conforme o filme vai avançando, né? Infelizmente eu queria ter gostado mais desse filme, porém essa versão do cinema é bem fraca. Para Batman vs Superman, para essa versão do cinema eu dou nota 5. Se caso eu tiver acesso à versão do diretor do Zack Snyder e eu tiver a oportunidade de assistir, eu posso trazer uma outra análise desse filme, só que discutindo a versão de 3 horas do Zack Snyder.
Por hora é isso, esse seria meu comentário, vou fechando a análise por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, peço encarecidamente, comente sua opinião abaixo. Esse vídeo vai para a playlist da franquia Batman, porque esse filme, querendo ou não, faz parte também da franquia. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.